Olá pessoal, olá para todo mundo. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje então é a parte 13 e final, né? Esse vídeo também vai ficar longo, ok? Mas é essencial. Bom, no vídeo anterior então a gente criou o serviço lá para rodar junto com o systemd, ok? Nesse vídeo a gente vai fazer a automação desses serviços, tá? Uma coisa testando aqui no terminal, tá? Uh, É outro dia, tá? Agora é outro dia, não é mais aquele mesmo dia, né? Desliguei meu PC, liguei novamente, tá? E ele iniciou junto com o sistema, tá? Tudo certinho, tudo funcionando, ó. Então eu tenho a minha primeira aplicação aqui, meu primeiro programa, e eu tenho também o segundo programa, tá? E eu consigo ver aqui, ó, os processos no qual ele está sendo executado, tá? Então eu tenho o processo de ID 678 e eu tenho outro de 679, beleza? Bom, vou mostrar uma coisa para vocês agora, tá? Eu vou abrir um outro terminal aqui, só para mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou lá onde a gente criou, então, o arquivo .service, tá? Esse primeiro arquivo .service aqui, a gente criou no /lib, /systemd, /system, tá? E a gente criou aqui solto mesmo, tá? Se eu filtrar aqui com grep, né? Colocar aqui Flask, então eu vou ter aí os serviços, tá? No qual eu criei, certo? Entrando só por entrar em um desses dois serviços, eu quero que vocês reparem o seguinte aqui, tá? Entrar no 1 aqui. Nesse serviço específico aqui, eu só disse para o serviço executa a aplicação, tá? Eu preparei o ambiente nesse serviço e depois mandei ele executar o ambiente do Python. Aí ele vai lá no ambiente virtual do Python, pega o atalho que está apontando para o executável do Python, onde está tudo vinculado lá nas bibliotecas, junto com os módulos no qual eu instalei até agora, né, que foi só o Flask. Pega esse Python e executa então o meu arquivo, tá? .py. Então o programa começa a rodar. Reparem, tá? Aqui eu poderia colocar mais informações como exec stop, exec restart, tá? Mas isso só está funcionando aqui a execução inicial. Uma coisa que eu percebi, voltando aqui para o nosso serviço, é que se, reparem que o app 1 está rodando, é que se mesmo eu aqui rodar sudo systemctl stop e pedir para ele parar, mesmo não estando o comando lá dentro do serviço, tá certo? Stop é o nome do aplicativo, app traço flask traço app 1. Ele executou sem reclamar e agora eu vou verificar para ver se esse processo está rodando. Como vocês podem ver, o processo não está mais rodando. Ou seja, mesmo deixa eu entrar lá de novo lá, que eu acabei de saindo, tá? /lib /system, opa, system, opa, systemd,
system barra app-flask app1, mesmo não dizendo para ele aqui, para ele ter uma função aqui de parar, o systemd ele interpretou aquele comando, o stop, systemctl espaço stop, e entendeu que era para finalizar esse processo. Até aí tá tudo tranquilo, tá? Porém, se eu quiser meter uma programação aqui, fazer alguma coisa mais robusta e quiser implementar mais opções aqui, eu não consigo. Dessa forma aqui, tá? Porque o systemd, ele funciona muito bem, tá? O propósito dele é facilitar o gerenciamento justamente dos processos, porém, se eu quiser fazer do meu jeito, eu não consigo fazer do meu jeito aqui no systemd, beleza? Pois ele é um programa binário e não me dá possibilidade de fazer modificações, tá? No controle dos processos ou na implementação de novos processos, enfim, tem várias finalidades aqui, beleza? Ou seja, é isso e acabou. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar um script .sh para conseguir gerenciar esse cara. Só que para gerenciar com o script .sh, exatamente como era no systemv, tá? Lembra do systemv lá que era por script? Tinha os níveis de 0 a 6 também. Aqui também tem níveis de 0 a 6, é o mesmo esquema. Não muda quase nada, só a nomenclatura que muda. E os parâmetros novos aqui, tá na jogada, que mudam, mas a essência é igual ao System 5, tá? Mesma coisa, basicamente. Só que aqui no Systemd ele é mais engessado, tá certo? Só que para mim poder usar criar um script .sh, tá? Um shell script para gerenciar o processo, eu tenho que usar ele em conjunto com o systemd, tá? Para isso eu preciso criar um outro app-flask app serviço que vai me possibilitar entrar em contato com o script .sh que vai interpretar os comandos no qual eu quero em linha de comando pelo terminal, beleza? Bom, já falei para vocês então que ele aceita exec start, exec stop, exec restart, enfim, várias coisas, tá? Ao invés de eu fazer dessa forma apontando para a aplicação, eu vou fazer apontando para o script, tá certo, pessoal? Como é que isso funciona aqui na prática então, certo? Eu preciso ter um nome já definido de pasta e para o script também, certo? Eu vou chamar, como eu tenho uma pasta app test, é interessante que seja parecido com isso. O nome da aplicação aqui é app-flask-app1.service e eu tenho dois. São serviços. Então, eu vou criar um script, um outro serviço, tá? Vai se chamar app-flask.service, beleza? Vai ser o principal que vai se comunicar com um script e o script vai se comunicar de volta, tá? Controlando o app1 e o app2. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Da seguinte forma, aqui eu posso copiar esse mesmo script, tá? O cp-r lá é um ambiente, o /lib é um ambiente que é o root, que quem comanda, então eu preciso do sudo para copiar aqui. /lib /systemd, eu vou copiar para a mesma pasta, tá? Systemd, e aqui dentro aqui eu vou
definir o nome aqui de appflask.service. Esse cara agora vai ser o centralizador aqui dos serviços app1 e app2. Tá? Ele que vai centralizar aqui nesse antro de serviços. Isso aqui é como se fosse um esquema de orientação a objeto, tá? Onde esse appflask.service vai ser o pai e o appflask-app1 e o app2 vão ser os filhos, tá certo? Tratem mais ou menos assim aqui esse esquema aqui que eu vou fazer agora. Beleza. Vou criar aqui. Então, criar. Opa! Ele requer a senha de administração, beleza. Criei lá. E agora eu vou editar, então, esse arquivo. Diretamente lá. Tá? Nano app-flask.service. O que vai ter nesse cara agora aqui? Algumas coisas vão mudar. Tá? Primeiramente, não vai ter esse de execução depois, tá? De executar depois que a rede for carregada, porque os serviços principais sempre serão carregados quando o sistema iniciar, tá? Esse aqui é apenas um centralizador onde vai gerenciar o processo, tá? Agora, o programa em si, ele sempre vai iniciar junto com o sistema. Então, por isso eu não preciso daquela informação aqui. Aqui, eu vou colocar aqui arquivo. Vai ser arquivo main app flask, tá? Arquivo main app flask. Eu acho que fica arquivo principal. Eu só não botei principal porque vai ficar muito longo. Tá, eu vou tirar até esse arquivo aqui, tá? Vou deixar só vou deixar app. Vou deixar app flask, tá? Só pra saber que se trata de serviço aqui. Beleza, app flask vai ser o principal, né? A gente tem o app1 e o app2, e esse aqui é o app flask, tá? Como se fosse o pai dos outros processos. Aqui em service, tá? Já vai mudar um pouco, porque aqui eu não preciso mais organizar o projeto de execução e a ambientação do Python para executar o arquivo. Eu vou executar um script e não o ambiente do Python. Tá? Então aqui eu não preciso do working environment, beleza? Aqui comigo. Okay? Então aqui eu posso já deletar esses caras aqui. Ok? E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Que tipo de serviço? Type simple. Beleza? Depois que eu sair, eu quero ter acesso de novo a esse serviço? Sim ou não? Ele vai se lembrar? Sim ou não? A resposta é sim. E para isso a gente tem então um parâmetro aqui chamado remain after exit ou excite. Não sei como é que se diz isso aqui no inglês, enfim. Vou colocar yes. Yes, ok? Time is money. Que nem lá o Chapolin. Bom, beleza. Agora aqui no exec start, além do exec start, a gente vai ter o exec stop. Opa! Stop. E a gente vai ter o exec restart. A gente poderia botar reload, tá? Vou colocar reload aqui. Tá certo? A gente também teria o restart sem problema nenhum aqui, tá? Vai funcionar de boa.
Esses parâmetros aqui de execução, eles servem para indicar que alguma ação vai acontecer, seja no arquivo ou num script. Tá? Isso é o que ele me mostrou agora há pouco ali. Beleza? Beleza. Agora aqui é o seguinte, eu tenho que apontar não mais para o arquivo, mas sim para onde vai ficar o meu script. No Linux já existe o diretório padrão onde a gente coloca os scripts, tá certo? E fica no /etc /init.d, tá? E aqui eu preciso definir um nome para esse cara aqui. Um nome e um parâmetro de entrada quando eu executar o systemctl espaço start. Quando eu executar esse cara, eu preciso ter um parâmetro para passar para o script aqui, porque senão eu não vou entender nada, ok? O que vai estar acontecendo ali. O nome desse script eu também vou colocar como app. Na verdade aqui eu vou colocar eu vou colocar app traço flask, tá? Flask.sh, beleza? Esse vai ser o script que a gente vai criar lá dentro do /etc /init.d /app.d, beleza? Agora aqui eu posso só copiar ele aqui. O meu copia e cola é um pouco diferente do tradicional, né? Com o mouse aqui vai ficar ruim, então eu vou recortar. Eu me esqueci onde que eu copio aqui no meu sistema, no meu próprio remake, no meu próprio remaster, tá? Então o recortar para mim é mais fácil. Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, beleza, tá? E agora eu já apontei então para esse script. Tá certo, pessoal? Isso aí. Aqui embaixo aqui não muda, tá? Ele vai ter que criar, quando eu habilitar esse script, agora ele vai ter que criar um atalho lá dentro do /etc /systemd /system /multiuser.target, né, para poder ativar de fato o processo e o programa em si, né, na inicialização do sistema, beleza? Beleza, ok. Feito isso então, eu vou fechar, tá? Eu não posso me esquecer desse nome, eu vou até copiar aqui. O ponto .sh é só por educação mesmo, tá? Não precisava. Mas é só para saber que é um script de shell script, tá? Poderia ser vários tipos aqui de programação rolando ali, né? Mas o ponto .sh me diz que, olha, eu preciso do bash para executar esse programa aqui, beleza? É isso. Então agora eu vou Ctrl X, S para salvar, Enter para confirmar, salvou, beleza. Ok. Agora aqui é o seguinte, a gente precisa criar então esse script lá no /etc, tá certo? Eles ainda estão rodando. Deixa eu ver se eu não me engano. O 1 não está rodando, tá? Mas o 2 ainda está rodando. Eu vou parar o 2 também. Tá? Então, eu parei os serviços aqui. Porque eu vou mexer bastante e pode corromper o arquivo se eu estiver mexendo ao mesmo tempo que o arquivo está sendo executado, certo? Todo mundo sabe disso, que mesmo no Linux isso não é uma novidade. Tá? Acontece bastante no Windows, mas no Linux também pode acontecer do arquivo se corromper e não abrir mais por causa disso.
Bom, vamos lá então. Agora eu vou lá no... Deixa eu entrar no outro aqui que tá mais limpo, né? Aqui. Eu vou lá no barra etc init.d e aqui eu vou criar então esse meu script, tá? Posso criar dessa forma aqui, só para vocês terem uma noção, app-flask.sh. Não me deixou criar porque falta permissão. Beleza. Sudo. Não me deixou criar porque ele não reconheceu essa forma de criação. Beleza. Então, eu vou criar aqui já para editar esse arquivo. A primeira coisa no script de shell script, a gente precisa dizer para o arquivo que ele vai ser um executável de shell script e o bash que vai interpretar esse script no terminal, beleza? Para isso a gente tem o que eles chamam de shebang, primeiramente, que é esse símbolozinho aqui, e o código no qual vai definir o tipo de arquivo que vai ser esse arquivo aqui, tá certo? Nesse caso, então, eu vou chamar, eu quero que seja executado e interpretado pelo bash, tá? Então eu uso o seguinte termo aqui, barra usr, barra bin, barra env, tá? Após eu declarar que eu estou pegando aqui na variável de ambiente do Linux um nome que existe dentro do ambiente do Linux, dentro do caminho do ambiente do Linux, do path, certo? E que existe então o bash. Se existir, ele vai interpretar normalmente. Se não existir, a gente pode utilizar o caminho padrão que seria o barra bin, barra sh, que ele vai pegar qualquer outro interpretador ali que tiver, tá? Vai pegar dash, vai pegar qualquer outro tipo ali de interpretador de código do terminal, tá certo? Beleza, agora aqui é o seguinte, vamos lá, vamos pro que interessa. Eu me esqueci de fazer uma coisa lá lá no script lá, tá? Lá no app flask service. Aqui eu me esqueci de botar um parâmetro para ele, tá? Que é o seguinte, se eu iniciar o arquivo, né, esse script, eu tenho que passar para ele um start. Start. Se eu parar esse arquivo, eu tenho que passar para ele um stop. E se eu passar um reload, o reload aqui basicamente é a mesma coisa que restart aqui para nós aqui, tá? Então, restart. Tá certo? Aqui eu posso colocar restart também, não tem muita era aí, tá, pessoal? Os sistemas vão se comunicar, eles vão entender o que é o que, tá? Ao invés de botar uma linha a mais aqui, tá? Exec restart, eu economizo uma linha, deixando reload e botando restart aqui, tá? O sistema lembra que ele também vai verificar o exec restart, se existiu o restart, que existe o restart, porque a gente viu ali que mesmo não existindo o exec stop, ele parou o serviço. A mesma coisa vale para o restart, beleza? Só que ao invés de botar o restart aqui, mais uma linha, eu deixei assim, sem o restart ali, beleza? Só para economizar mesmo. Só para vocês verem que é possível fazer isso. Tá certo? Beleza. Passados então os parâmetros, aqui. Agora sim eu vou sair salvando. Infelizmente eu não entrei como root. E aí ele não salvou, tá? Eu vou editar aqui novamente com poderes de superusuário, né? Vamos lá, start,
stop e restart, certo? Isso aí. Deixa eu ver, sim. Aí, agora sim, tá? Agora ficou certinho. Beleza. Ok. No meu arquivo .sh, ele é um executável aqui, tá? Ele precisa ter mais do que permissão de leitura, tá? Ele precisa ter uma permissão de execução. Quando ele fica branquinho assim, aqui, como a gente está vendo, ele só tem permissão de leitura. Para dizer para ele que, olha, fica aí com permissão de execução, segamod 755 app-flask.sh. Beleza. Agora sim. Então, sudo nano e vamos editar esse arquivo, então, app-flask.sh. Continuando então o nosso script, eu preciso dizer para ele o seguinte, olha, tu vai receber um parâmetro sempre que eu executar app-flask. Tá? Tu vai executar aí para mim. Tu vai executar o parâmetro que eu for passar para ti. Como que eu sei que ele vai executar app-flask? Se aqui tá app-flask.sh, né, pessoal? Simplesmente assim, eu posso fazer um atalho para ele, tá? Eu costumo usar esses parâmetros assim, "-s" para criar o atalho, F para sobrescrever se já existir e V para visualizar aqui no terminal o que está acontecendo. Então, /etc init.d app-flask.sh e eu vou criar um atalho justamente no ambiente do Linux, tá? Onde existe o /usr/bin para poder executar em todo o meu Linux, aonde eu tiver, tá? O gerenciamento já começa aqui e agora, tá? A possibilidade de disponibilizar o comando para o meu usuário, aonde quer que eu esteja, tá? Então, /usr /bin e aqui eu vou dizer, olha, tu vai executar esse comando aqui, app-flask. Como é um atalho, eu posso definir sem o .sh. A partir então de agora, eu preciso ter a permissão. Beleza. A partir de agora, então, eu posso executar ele aonde eu tiver, tá? Chamando o app-flask, tá? Ó, consigo executar ele, tá certo? Bom, vamos agora aqui editar novamente. Beleza, então eu preciso ter essa opção. Eu vou criar então uma variável aqui, op, de opção. E eu preciso passar para ele uma opção válida, certo? Para ele conseguir executar alguma coisa. Nesse caso, a gente quer gerenciar os processos. Eu vou passar para ele um parâmetro, tá? Esse parâmetro ele é do shell script. A gente tem do 1, parâmetro do 1 ao 9, se não me engano. Tá? Que é números, é um cifrão e número. E esse número representa a quantidade de parâmetro que eu quero passar quando eu executar esse script para ele mesmo. Eu tenho a opção de colocar cifrão e arroba, tá? Isso aqui significa que eu posso passar quantos parâmetros eu quiser para o meu script executar, tá? Como opção. Ou eu posso executar apenas, eu posso definir apenas $1 e eu tenho que passar pelo menos um parâmetro para o meu script, tá? Para ele poder executar de cada vez.
Beleza. Segunda informação aqui que eu posso colocar, eu posso automatizar o nome da unidade, tá? E o diretório do meu app. Porque ficar escrevendo o tempo todo o diretório para cada script novo que a gente faça é cansativo. Tá? O script que a gente vai fazer aqui tem algumas linhas, mas tem script que tem mais de 1.200 linhas, mais de 1.500 linhas, mais de 2.000 linhas, tá? E aí fica maçante. Então, o aconselhado aqui é, eu vou criar uma variável aqui, chamada nome, underline, unidade, tá? Essa unidade, o nome dela é o nome da pasta no qual se encontra o nosso projeto. Nesse caso vai ser a pasta entre aspas duplas, tá? Vai ser a pasta app test, beleza? E o diretório, pá, vou criar uma outra variável aqui chamada diretório, underline app, tá? Diretório do app vai ser entre aspas duplas o que eu quiser definir para ele. Nesse caso, eu defini que vai ser lá no barra var barra www barra var barra www barra html. Eu defini esse diretório, tá? Mas poderia ser qualquer outro. Tá? Então, barra var barra www barra html. Beleza? Beleza. E o que por direito esse cara aqui vai estar executando? Ele vai estar executando o script, certo? Lá do app 1 e do app 2. Beleza, então aqui eu posso digitar script underline name. Aqui tanto faz se é em inglês ou português, tá? App 1, tá certo? Nesse app 1, entre aspas duplas, tá? O que eu vou armazenar nessa variável script name app 1? O caminho total do meu arquivo do Python, tá certo? Assim a gente consegue pegar o script e trabalhar com ele. Lembrando que a gente precisa pegar aqui os processos desse script. Então, por isso que a gente precisa ter acesso ao arquivo na hora de chamar na leitura do gerenciamento nosso. Beleza? Então, vai ser... A gente vai precisar dessa variável, da pasta, a gente vai precisar do diretório, né? Primeiramente é o diretório, então, para chamar uma variável aqui dentro da string, pelo interpretador do bash, é $, e o nome aqui da variável, né? Diretório underline app, diretório underline app. Agora aqui a gente precisa inserir, deixa eu ver, a gente precisa inserir uma barra porque aqui no HTML eu deixei sem barra, tá? Então, depois do diretório, coloco uma barra, $, nome, underline, unidade. Beleza? Na unidade, ela também não tem barra. E agora a gente precisa acessar o nosso arquivo. Nosso arquivo, o nome do nosso arquivo lá é app, underline, 1,
ponto py, tá? Esse é o caminho total do nosso programa 1. Agora eu preciso ter acesso ao caminho do programa 2. Tá certo? Copiei e colei aqui. Então, o nome dessa variável a gente muda para 2. E o programa aqui, ao invés de 1, vai ser 2. Tá certo? Fazendo dessa forma com as variáveis aqui, tá? Facilita um monte a nossa vida mais para frente. Do que ter que escrever tudo isso aqui, tá? Enfim, às vezes vai ter coisas que a gente precisa escrever um texto, por exemplo, tá? E se a gente não tiver uma lógica para trabalhar bem o texto aqui, a gente escreve demais também, beleza? Só uma dica aí para vocês. Bom, feito isso, tá? Aqui a gente vai trabalhar com funções. If, else, tá? Condições também de fluxo, tá? Mas quando se trata de menu, e a gente vai precisar construir um menu agora para gerenciar os nossos processos, né, esse nosso programinha em Shell Script. Quando se trata de menu, eu costumo criar com o case, tá? Ou nas outras linguagens o switch, né? Também chamado com switch, porque fica mais aparentável, tá? Na construção do menu. Quando for na lógica, eu não costumo usar o case, tá? Eu costumo usar o if porque coincide, tá? Fica melhor de ler na programação lógica o if, mas quando é no menu fica melhor de ver e de ler quando tem o case, tá? Quando se trata de menus, tá certo? Então aqui eu vou construir aqui o case. Esse case aqui, ele precisa de um parâmetro, tá? Porque ele vai ter que receber alguma coisa que eu vou passar. Eu vou escrever lá app-flask no terminal, vou dar um espaço e eu preciso informar uma opção para esse script executar, ok? E é para isso que eu criei essa variável op, que vai esperar um parâmetro. Para mim pegar esse parâmetro que eu escrever lá no terminal, eu preciso pegar essa variável op. Para pegar a variável op, a gente já viu como é que funciona aqui. Então, $1 op, beleza? $op. Aqui eu vou dizer in, que é só para começar o bloco de código. Vou dar uma quebra de linha. Vou dar uns 2 tab. E eu vou dizer, olha, se a opção for start, aqui, o que eu quero que faça? Certo? Aqui a gente precisa colocar um fechamento de parênteses. Tá? O que eu quero que faça se for o start? Vou dar 2 tab. Eu quero que starta, tá? Eu quero que starta o quê? Eu quero que starta o app Flask. Tá certo? Logo abaixo aqui, para dizer que eu fechei essa linha de raciocínio, eu vou colocar 2 pontos, beleza? Aqui embaixo também, tá? Para dizer que eu terminei o meu case, a gente precisa colocar o seguinte termo aqui, exec. Tá? Assim a gente fecha o bloco de case. Tá? É como se fosse um abre chaves, tá? Um abre chaves e fecha chaves. Tá certo?
é como se fosse isso. Continuando aqui, então. Bom, beleza. Se eu passar então o parâmetro start, só para vocês entenderem, tá, o que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Print printf, e eu vou passar para ele uma escrita, olha, inicia o Flask, né, o app Flask, tá certo, pessoal? Aqui, como eu tô usando uma forma de escrever no terminal do C, tá? E essa forma aqui é uma forma principal de se dizer alguma coisa, se imprimir alguma informação no terminal e no Linux no geral. Então ele já vem todo configurado com a semântica C, tá? Da linguagem C. Isso me diz que eu posso colocar aqui /n para pular linha, ok? Para pular uma linha para baixo, para quebrar linha. Beleza. Tá, isso aí. Ok. Aqui então, se por acaso eu passar stop como parâmetro, eu quero que ele pare, tá certo? Eu vou recortar aqui, colar novamente, tá? Só para facilitar aqui a vida. Tá? Ao invés de iniciar, eu vou dizer para ele, olha, pare o app Flask, beleza? Depois daqui desse comando, então eu preciso ter o ponto ponto e vírgula, para dizer que eu finalizei ali a lógica do stop. Agora aqui, se eu disser, olha, restart, se eu passar o restart aqui como parâmetro, a mesmíssima coisa vai acontecer aqui, só que eu quero reiniciar esse sistema. Reinicia o app. Tá certo, pessoal? Agora aqui é um caso muito importante que eu tenho que incluir aqui junto, que é se eu não quiser ver todos os outros aqui, tá? Se eu não quiser ver nenhum, se eu não escolher nenhum nem outro, o que que vai acontecer? Eu costumo a colocar aqui uma opção que é própria do case, tá? Asterisco, parênteses. Se eu passar, então, o asterisco é qualquer outra coisa que venha tá? Qualquer outra coisa que venha por aí, o que que eu vou fazer? Tá certo? É isso que se trata. No meu caso, eu costumo botar ajuda. Se eu executar apenas o comando, por exemplo, vai aparecer para mim ajuda ali e o que que esse comando faz. Tá? Isso me facilita saber sobre o que que se trata esse comando no qual eu criei com o script. Tá? Então vou colocar aqui printf, vai me retornar ajuda, digamos, tá? Ajuda, certo? E fecho então esse cara aqui. Tem um outro caso aqui também, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. Se por acaso eu não sei as portas, eu não sei os serviços que estão rodando, tá certo? Eu posso criar aqui uma opção de serviços, tá?
E isso por quê? Porque eu estou fazendo o shell script e o shell script me permite criar várias funções para várias determinadas funções aqui dentro do Linux, tá? Parece redundante, mas não é. Tá certo? Então eu poderia, além das três opções que vocês viram, Start, Stop e Restart, ou Reload, como estava lá, tá certo? Eu posso passar uma quarta se eu quiser. E essa quarta eu posso simplesmente ser uma função que eu vou criar, tá? E isso o Shell Script nos dá a possibilidade de implementar o systemd, o que na realidade a gente não conseguiria implementar no systemd. Dessa forma a gente consegue ampliar o sistema do systemd, fazendo dessa forma com o script é a parte, beleza? Então eu vou criar um comando aqui, um parâmetro, que eu posso passar para eles, chamado serviços. Serviços estão rodando? Vai ser mais ou menos nesse sentido, tá certo? Então aqui eu posso passar um print f e aqui vai ser executado, ó, verifica os serviços PID, tá? Que é os códigos lá dos processos, tá? /n para dar uma quebra de linha. E até aí tudo bem. Aqui faltou só os dois pontos, né? Ponto e vírgula ali, ponto e vírgula. Aí, certo, pessoal? Bom, aqui seria isso. Eu só vou comentar essas duas linhas aqui, porque eu não sei se vai, por acaso, tentar executar isso aqui. Essas duas linhas, né? A princípio não é para executar, mas enfim. Tá? Comentei ali. Beleza. Só para vocês entenderem o que vai acontecer agora aqui. Se por acaso eu não sei o que esse comando aqui que eu criei agora, app-flask, se eu não sei o que ele faz, tá? Eu posso criar também um menu menos help, por exemplo, tá? Um parâmetro menos help, se eu quiser uma ajuda. Ou eu simplesmente deixo aquela opção de outros. O que faz? Ó, chamou ajuda. Se eu chamar então o start, o que vai fazer? Inicia o app Flask. Se por acaso eu quiser parar esse app Flask, eu quero que pare o app Flask. Se eu quiser restartar o app, reinicia o app Flask, ok? Então a partir de agora aqui a gente tem N possibilidades. A gente também tem o serviços, certo? Serviços verifica os serviços que estão rodando agora, tá? Rodando agora em relação à nossa aplicação ou aplicação que vocês aí definirem, né, na de vocês, certo? No meu caso são dois programas que estão rodando dentro da unidade app test. Eu poderia ter N unidades, tá? Para cada unidade, então a gente teria que fazer outros tipos de script, né, para poder separar. Mas como a gente já fez um padrão, a gente só precisava a gente só precisa copiar e colar, tá? Porque a gente fez um padrão. E é por isso que existe essa importância. Deixa eu abrir aqui. Existe essa importância aqui das variáveis aqui, tá? Da gente criar, porque a gente pode ter muitas e muitas unidades, muitas filiais, digamos, tá? App-test é apenas uma. Beleza? Eu não sei se vocês entenderam a importância das variáveis, né? E do porquê se criar dessa forma. Beleza? Bom, então aqui a gente precisa criar uma função para
dar início ao start, ao stop, ao restart, certo? E ao serviço. Beleza, pessoal? Bom, então, que é o seguinte, tá? A gente tem algumas opções que a gente pode implementar aqui dentro. A gente pode trabalhar junto com o systemd, ou a gente pode fazer do nosso jeito. Tá certo? Como é que a gente vai fazer do nosso jeito? Né? Como é que funciona isso de fazer do nosso jeito? Certo, pessoal? Vamos começar com o start. Tá? As funções eu vou criar sempre acima aqui do case, tá? Eu fiquei meio parado para pensar na forma de construção aqui, tá? Para chamar uma função aqui no shell script, eu escrevo aqui function e o nome da função. O nome da função aqui que eu vou escolher vai ser start. A função aqui eu costumo colocar com a letra maiúscula, tá? Não é um assim, um padrão, né? Mas é o padrão das maiorias das linguagens de programação, certo? Então eu costumo deixar assim, né? É como a classe. A classe, por exemplo, é costume das outras linguagens de programação colocar a classe com a primeira letra maiúscula, tá certo? E a função também. Então eu sigo essas nomenclaturas aí também, tá? Aqui, mesmo utilizando o Shell Script ou o Python, tá? No Python eu também sigo isso. Beleza? Então, start vai ser uma função, mas ela vai startar o que aqui, certo? Start web Flask. Eu poderia botar só start aqui, tá? Só que eu poderia me enganar com esse start aqui. E isso acontece muito. Principalmente quando se tem milhares de opções aqui. Não estão entendendo? Tá? Então, para evitar que eu me engane e ensinar vocês também a se enganar, eu aconselho vocês botar o nome exato do que aquela função vai fazer. Tá? Ela vai iniciar o app Flask. Isso que é o que ela vai fazer, certo? Bom, dei um espaço, abro chaves e aqui embaixo fecho chaves. Tá? Esse esquema aqui, o function aqui ele é do bash, tá? Mas aqui eu sei que eu quero executar o bash, então para mim não vai dar nada. O que eu quero que aconteça, vou dar uma tab para separar aqui. Quando iniciar a função, sempre quando iniciar a função, eu quero que limpe a tela. Depois, eu quero que me dê uma mensagem. A mensagem de iniciando os serviços. Aqui eu poderia colocar com C cedilha, tá? Só que evitem isso porque pode ter Linux que não tem a linguagem portuguesa, tá muito configurada nos terminais, nos teclados e coisa e tal, tá? E aí o que acontece é o seguinte, não tendo o UTF-8 bem claro naquela linguagem, o C cedilha ele fica com um caractere estranho, ou
a letra se apaga, tá? Então fica zoado a leitura. Então, para evitar isso, para nós, eu não costumo colocar mais C cedilha aqui no texto do shell script, beleza? Para poder entender de fato, tá, o que acontece. Serviços do app Flask, tá? Do app Flask ou do app test, né? Do app test, tá? Do app test. Vamos deixar aqui universal isso aqui. Beleza. O que que pode acontecer aqui, tá, pessoal? Como a gente tem criado lá o app-flask-app1 que aponta exatamente para esse arquivo aqui, certo? Então a gente pode fazer uso disso. Escrevendo aqui o seguinte, ó, system ctl start app-flask deixa eu ver. Tá, app-flask-app1. Se por acaso, tá, essa unidade tivesse com o nome de Flask, já ajudaria um monte, porque a gente chamaria essa variável nesse script aqui também, tá certo? Então vale a pena refletir para tirar um tempo para pensar, né? Aqui eu não fiz isso, né? E é por isso que eu estou escrevendo aqui o comando lá no geral. Mas se por acaso aqui tivesse com o nome de apptest, eu simplesmente trocaria o Flask pelo nome da variável aqui. Tá? Isso me economizaria bastante. Se eu tiver várias unidades, vários serviços, ao invés de modificar o texto por texto, eu só vim aqui e modificaria essa palavra. Tá certo, pessoal? Só conselho aí que é bastante válido. Aqui eu escrevia mais, né? System ctl, aí. Para garantir que esse arquivo aqui vai ser reiniciado, tá? Vai ser startado, só para garantir. Então, eu vou definir um outro comando de reforço aqui para ele. System restart e o nome do arquivo .service, tá? Que tá lá. Lembrando que esse aqui é o .service que tá lá no /lib, no systemd. Tá? A gente está fazendo jus dele. Beleza. Só que eu quero que ele starta a unidade inteira aqui. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer com a unidade inteira para economizar o tempo aqui, ok? Eu estou fazendo e explicando ao mesmo tempo. Mas vocês podem separar cada serviço com um tipo de função aqui, tá? Se quiser. Ah, starta unidade tal, starta o app tal, tá? Dá para fazer isso. Aqui dá para fazer isso, tá? Então ele vai dar um tempinho de 1 segundo, sleep 1 e abaixo, ao invés de ser app2, vai ser app. Na verdade eu vou
copiar tudo isso aqui, que já está pronto, né? Não tem por que não copiar, né? E a única diferença aqui vai ser esse app1, vai ser app2, app2, tá? E aqui restart. Lembrando, esse restart aqui é só para reforçar a ideia de iniciar o aplicativo lá, caso o primeiro comando por algum motivo falhe, tá? O segundo comando aqui do restart entra em ação, beleza? Ok, depois que eles iniciam, depois desse comando, eu dou um tempinho, tá? Padrão. Eu limpo a tela novamente com clear e mando uma mensagem de volta para o usuário. Printf serviços. Serviços, que tipo de serviços são esses, né? A gente pode vir aqui pegar o nome da unidade, tá? Printar o nome da unidade aqui, serviços da unidade, inicializados, tá certo? E dou um /n para pular uma linha lá para não ficar muito colado, certo, pessoal? Aqui é a mesma coisa aqui, tá? /n para não ficar coladão na próxima linha, tá certo? Bom, a primeira função aqui já foi concluída com sucesso. Então, aqui embaixo, simplesmente substituo esse printf, que também é uma função, por outra função, por essa nova função que a gente criou agora, tá? Então, start underline app underline flask. Opa, underline flask. Aqui não precisa de parênteses, tá? Fazendo dessa forma, então, a gente já tem então nossa função start funcionando. Tá certo, pessoal? Se eu voltar lá e executar o start, já vai funcionar. Tá certo? Mas eu vou fazer agora para os outros comandos aqui certinho, tá? Agora eu vou fazer para o stop. Eu vou copiar. Tá? Vou fazer aqui para o stop. Ao invés de ser start, vai ser stop. Ao invés de ser start aqui, vai ser stop. Tá certo? Vou tirar essa segunda opção. Tá? Vai ser stop. Lembrando que eu estou fazendo para todos eles. Tá? Eu estou fazendo por unidade aqui, tá? Eu poderia estar fazendo por serviço mesmo. Poderia estar implementando mais aqui. Tá certo? Os serviços da unidade parados. O que eu quero que vocês imaginem aqui é várias empresas, tá? Eu quero que vocês imaginem que aqui vocês têm várias empresas e vocês precisam gerenciar essas empresas, os serviços dessas empresas, através de uma só saída. Da casa de vocês, por exemplo, tá? E um servidor online. Então vai ter a unidade A, vai ter a unidade B, vai ter a unidade C, cada uma em residências, localidades diferentes. Cada uma vai ter serviços diferentes, tá certo? Vocês podem escolher em entrar em cada uma dessas empresas e executar o serviço system ou
ter um gerenciador que controle todas elas. Tá? Esse é o nível aqui do que eu estou mostrando para vocês. Tá? Eu sei que parece meio estranho isso aqui, parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tá? O potencial da nossa implementação programática aqui de fazer isso aqui acontecer é o que faz ser legal até essa gestão dessa forma que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Beleza. Aqui ele vai parar tranquilamente, tá? Aqui no stop eu poderia parar o serviço com aquele comando lá, o pgrep, tá? -f e o script, beleza? Eu vou fazer dos dois tipos aqui para vocês, tá? Eu vou fazer dos dois tipos. Primeiramente eu vou fazer dessa forma, para vocês verem uma situação. E depois eu vou fazer da outra forma, que seria a forma individual para capturar os processos daquela unidade. Ou seja, eu tenho dois programas, então eu preciso terminar ou o programa tal ou o programa ou o outro programa, beleza? Bom, agora aqui vai ser a gente tem o restart. Restart vai ser basicamente uma cópia aqui do start. Certo? Aqui vai ser restart ao invés de start. Restart. Aqui, dessa vez aqui, eu vou tirar o start. E eu vou dizer aqui, ó, serviços da unidade tal reinicializados, tá? Reiniciados. Reiniciados, tá? Isso aí. Beleza. Agora aqui eu vou substituir então pela função, respectiva função ali, para a gente ver funcionando aqui na prática de uma forma universal. Depois eu vou implementar para vocês verem a outra forma. Tá, o stop aqui vai ser o restart, start app Flask, certo? A gente tem os serviços também. Os serviços aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou definir aqui já o nome da função dele, tá? Estou na cabeça aqui. Bem sugestivo, né? Ver serviços app Flask. Ou então ver serviços da unidade tal. Por exemplo, eu poderia fazer isso aí, tá? Ver serviços do app Flask. Encare isso aqui como ver serviços da unidade X, tá? Se vocês tiverem uma outra unidade, vai ser ver serviços da unidade tal, ok? Por enquanto, encarem dessa forma. Então, ver serviços underline app underline Flask. Beleza.
Aqui eu vou tirar essa linha de baixo. Não preciso mais. Ok. Vou copiar aqui essa função. Com o mouse mesmo. Copiei. Posicionar aqui o mouse aqui em cima. Tem então a function. Chamei a função aqui, né? Criei a função ver serviços. Espaço, abro parênteses, abro chaves e aqui embaixo fecho chaves. Beleza. Bom, aqui é o seguinte, aqui tem aquele macete para a gente ver os processos, certo? A gente pode usar aquilo para conseguir ver os processos. Como é que a gente pode fazer isso? Vou dar uma tabulação aqui. Primeiramente eu vou limpar o terminal. E agora aqui eu preciso saber, eu preciso verificar, tá? Verificar se foi encontrado, né? Se encontrou, né? Na verdade, o processo tal, tá certo? Para isso, então, aqui eu vou criar uma variável underline PID, né? Vai ser o underline Flask, PID underline app underline Flask, para saber que é do app, ok? O que ela vai receber aqui? Vai receber o parâmetro aquele de pesquisa dos processos, tá? Do número de processos que a gente já fez nesse vídeo e nos vídeos anteriores. E tudo isso vai ser encapsulado dentro do ambiente do terminal. Então, ss espaço menos tulp espaço pipe pgrep tá certo? Pgrep e vamos ver se com Python aqui funciona, tá? E Python. Bom, apesar que aqui não ia ficar legal não. É, até que vai. O Python ele vai me trazer todos, tá? Ele vai me trazer todos os programas, os processos aqui do Python rodando aqui, tá? Primeiramente eu posso pegar esse comando aqui e dar uma testada. É sempre bom a gente pegar esse comando, tá? E ir testando aqui no terminal mesmo. Esqueci que eu tenho dois terminal aqui. Eu tenho esse aqui. Então vamos lá. Vamos ver se está funcionando. Ó, não tem nenhum por enquanto. Beleza? Tô sem nenhum atualmente rodando. Esse comando aqui, ele pega individualmente os processos. Esse comando aqui, ou com grep, ele pega todos os processos. Então a gente precisa definir aqui um jeito disso funcionar, tá? Eu vou copiar esse jeito para lá para dentro. Que é um jeito que eu posso usar. É um jeito que eu realmente posso utilizar esse cara. Tá? Eu posso ter um aqui, ou eu posso ter o dois. Tá? Se por acaso vocês não tiverem esse comando ss, vocês podem testar o net em stat, tá? Stat
que vai ser a mesma coisa, tá? Vai valer exatamente para a mesma coisa, tá certo? No meu Debian aqui ele só tá com o SS instalado, tá certo, pessoal? É isso aí. Dessa forma aqui ele pega de forma individual e agora eu vou colocar aqui também a forma secundária aqui que eu achei que também é possível obter algum resultado. Copy. Copiei. Vamos lá no outro lá. E eu vou colar aqui. Tá, só que esse aqui ele tende a me trazer todos. Tá? Vou escrever aqui traz todos. Tá, e aqui traz individual. Tá certo? Aqui traz individual. Se por acaso eu quiser fazer de forma dinâmica, tá? Eu posso estar implementando aqui um for nos individuais, ou eu posso estar criando um menu dentro de ver serviços app, tá? Para determinar qual unidade que eu quero ver, por exemplo, ou qual arquivo que eu quero ver o processo, tá? A gente pode fazer isso também, tá? Vocês podem fazer também, beleza? Mas eu vou estar fazendo para facilitar isso aqui. Eu quero saber de todos. Como eu tenho pouco processo, eu poderia também pegar esses dois comandos aqui, tá? De cima. Assim como eu posso também pegar esse aqui de baixo. Tá certo, pessoal? Vou salvar aqui. Eu vou entrar novamente. Eu vou lá no terminal, que já está aberto. Tá? Antes de tudo, eu preciso iniciar, habilitar o meu serviço que eu fiz, tá, anteriormente. Então, sudo systemctl, só para vocês verem qual é, e para mim também me lembrar, status app traço, eu chamei de apenas app-flask.service, tá? Mas eu posso também ver dessa forma assim. Então, vamos ver. Ó, ele está desabilitado, tá? Eu preciso habilitar ele para ele poder ir, para ele poder dizer, olha, eu existo aqui e agora eu estou apto a ser inicializado, seja pelo systemd ou seja pelo meu modo de gerenciamento que eu estou fazendo aqui agora, pelo shell script, beleza? Para isso, então, ele já até está me informando aqui, ó, enable. Beleza. Ele criou um atalho aqui dentro do nível de execução, tá? Do processo aqui do systemd, que é o nível de usuário, equivalente ao nível 5, tá? Isso aqui equivale ao nível 5 lá do System 5. E agora eu posso, então, finalmente startar esse serviço, tá certo? Beleza. E eu vou fazer isso. Systemctl start app-flask. Startei.
Tá rodando tudo bonitinho aqui, tá? Ó. Tá programa ativado, tá rodando bonitinho. Lembrando que esse cara aqui, ele é o centralizador dos aplicativos, tá? Do app 1 e do app 2. Cujo gerenciamento agora vai ser praticado por esse cara aqui, que é o Shell Script. Tá? Eu ainda vou inserir ajuda aqui, vou mostrar como é que é possível inserir uma ajuda aqui, de forma que facilite o nosso dia a dia também, tá certo? Beleza. Vamos ver se tem o serviço lá tá rodando. Ó, tá, ele já startou a todo vapor, conseguiu identificar as coisas, tá rodando. Tá, vamos ver aqui o 2 tá rodando também, tá? Então a gente tem processo no 1 e no 2 já estão rodando. Tá, mas eles estão rodando porque ele já executou o meu arquivo lá no init. Tá certo, pessoal? Ele já pegou e já executou o meu arquivo lá no init. O meu arquivo no init, que é o shell script, já está startando os aplicativos no servidor, tá certo? Um puxa o outro. O negócio é bem legal, beleza? Só que aqui agora é o seguinte. Dessa forma ele filtra um processo. Se eu quiser ver vários processos, vamos ver se eu consigo ver vários processos aqui. Então, menos TULP, ele vai me mostrar todos os processos, mas eu não quero todos os processos do sistema, eu quero apenas o que está em execução agora do Python. Então, pipe grep Python. Ele não me mostrou, beleza. Vou colocar um P de processos. Aí ele me mostrou, tá? Então, esse comando aqui ele vai me mostrar todos que estão em execução agora, beleza? Esse cara aqui, se a gente quisesse também implementar, ó, aqui eu tenho que colocar um P, tá? Se eu quisesse implementar uma parada brusca, tá? De todos os processos, eu poderia usar, então, essa forma de filtro. Se eu quiser implementar individualmente as regras, eu posso filtrar o número do processo com esse comando aqui, tá? Isso está funcionando certinho, beleza? Então eu quero limpar, eu quero ver todos os processos que está rolando. Então eu vou utilizar esse comando que vai me trazer todos, tá certo, pessoal? Aqui eu poderia fazer um loop, uma contagem e trazer esses apps através de variáveis, né? Colocar um cifrão aqui e a variável que estivesse contando ali, de 1 até 10, de 1 até 20, sei lá, entendeu? Só que aqui eu vou trazer todos, simplesmente isso. Beleza. Aqui embaixo, então, ele vai me trazer todos que estão rodando. Mas eu preciso fazer uma verificação aqui. A seguinte verificação. Se abro colchetes e fecho colchetes, tá? Eu tenho que digitar essa informação exatamente como está aqui, tá? Bem no meio. Eu não posso encostar, deixar a informação encostada aqui nos colchetes. Senão dá erro. Então, possui. Se não possui informação nesse P id underline app underline flask, tá, ó,
eu tenho que estar exatamente assim, tá? Eu não posso deixar o Z encostando nos colchetes, tá? Ele não identifica como um parâmetrozinho aqui. A mesma coisa, essa string aqui, tá? Esse termo aqui de pesquisa. Se eu deixar encostado aqui, vai dar erro, beleza? Se não existe, então, esse cara, o que eu quero que aconteça, né? Então, then, eu vou printar aqui para o usuário, printf, /n, nenhum processo encontrado. Tá? E aí aqui eu posso dizer, olha, nenhum processo encontrado para a unidade tal, ou para o serviço tal, ou para o aplicativo tal. Tá? Eu posso implementar várias coisas aqui, tá? Vou dar um /n também. Agora aqui eu vou fazer um else. Agora, se tiver números ali, né, se tiver o código ali dentro, então eu quero que mostre para mim, certo? Esses códigos. E aí, aqui a gente tem que... Deixa eu ver, velho. Eu vou ver se eu instalo o NetInstall, porque o NetInstall ele... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Parei. Ó, NetInstall, NetInstat, na verdade. NetInstat, sudo. Aqui estão os processos, mas ele só traz só isso em relação aos processos e aí não dá. Tá, vamos lá, sudo. Tá, beleza. Ele precisa fazer o uso do sudo aqui. Se ele precisa fazer uso do sudo, então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente precisa colocar o ss também em posição onde não seja preciso colocar senha para poder acessar essa informação aqui, tá certo? Com o sudo, se eu usar o comando sudo. A gente já viu então no vídeo anterior como é que a gente faz, sudo viso e sudo, certo? E aqui eu vou copiar então essa última linha, coloco embaixo, e aqui eu vou colocar o ss, tá? Se eu executar o ss com o comando sudo, ele não vai me pedir a senha, tá? É para isso acontecer sempre que eu for executar ele, tá? O princípio é para ser assim. Espero que funcione, tá? Como vocês viram aí, é preciso executar com sudo. Se eu executar com p, ele vai me trazer os processos, que eu filtrei os processos, e se eu apenas usar o grep, ele vai me trazer os serviços completo, tá? Exatamente isso que eu quero para poder saber quais são os serviços, né? Vai ter o ID do serviço e vai ter a porta da aplicação que está rodando, tá? É exatamente isso que eu quero, tá? Perfeito. Eu vou usar então esse comando como alternativa aqui para mim, tá certo? Então aqui, deixa eu ver. Aqui eu posso. Aqui eu também poderia já utilizar o sudo aqui, mas aqui eu quero trazer os PID, né? Aqui eu quero mostrar de fato então esse comando, né, sendo executado. Então ss, e eu tiro o p aqui,
antes do ss aqui eu vou botar um sudo, tá? Para ele trazer para nós aí o processo. Mas o processo descritivo, né, ali que tá rolando, beleza? Aqui embaixo aqui dele eu vou colocar um printf para pular a linha, tá? Printf /n dentro de aspas duplas. E agora aqui eu vou fechar esse meu bloco de if, tá? Esse meu bloco de condição. Para fechar o bloco de condição do if, a gente coloca fi, tá? Fi. E aí fechamos esse bloco aqui, tá certo? E agora chegou a hora de testar, vamos ver se isso aqui está funcionando ou se está zoado. Ver serviços. Tá, aqui eu acho que ficou demais aqui, tá, pessoal? Eu vou só ver serviços. Deixar só ver serviços aqui. Mudei lá na função, então eu vou mudar aqui também. Que aí já vai dar, já vai servir já, tá? Ver serviços. Aí, beleza. Ver serviços. Ver serviços, né? Vamos ver se ele está executando. Ó, ele encontrou os serviços, tá, pessoal? De fato, ele encontrou os serviços, não pediu a senha, que é o que a gente não queria que acontecesse. Ok? Ó. E estão aí os serviços rodando. O que acontece agora se por acaso eu apertar o stop? Ó, ele também me pediu a senha, tá? Isso aqui não pode acontecer. Tá certo? Beleza, ó, os serviços tá ok, mas o lance da senha realmente ficou uma coisa xarope. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no editor aqui novamente. Deixa eu vir aqui na função. Então aqui vai ser o seguinte, como eu tenho o acesso ao sudo, e eu já tenho o comando lá para o systemctl, beleza? Se eu entrar aqui novamente lá no programa do sudors, tá? Entrar aqui ó, no sudo, tá? Eu já tenho então o comando systemctl, e se por acaso eu usar sudo systeml, não é para cobrar senha, é para executar sem cobrar a senha, como vocês viram ali no terminal, beleza? Vocês já estão vendo agora correções de desafios de aplicações literalmente sendo feito agora aqui na prática, tá? Espero que isso aqui ajude vocês futuramente com o projeto de vocês aí. Beleza. Preciso então corrigir isso. Vou abrir aqui o projeto aqui, eu vou colocar o sudo aqui antes, para que não precise colocar a senha. Tá? Essa é a ideia principal aqui, pelo menos. A situação, certo? Aqui também, no stop, sudo, no restart também. Tá, coloquei sudo ali em quase tudo. E aqui também eu coloquei sudo, beleza. Tá executando. A princípio é para funcionar. Não sei se vai funcionar agora ou se eu tenho que sair do terminal, mas é isso. Então vamos lá, eu vou executar aqui o app-flask. Eu ainda não tenho ajuda, mas eu tenho o ver. Na verdade eu tenho serviços. Tá, e eu quero parar com esses serviços aí. Serviços
stop. Tá, pessoal? Ó, vocês viram que ele não pediu a senha no terminal como vocês viram ali, tá? Ele disse que parou com os serviços. Vamos ver se parou realmente. Ó, nenhum processo encontrado. Tá? Ele parou com os serviços dessa unidade, no qual eu estou gerenciando. Tá certo? Não tenho mais nenhum. Beleza. Agora eu quero iniciar esses serviços. Tá certo? App Flask. Vamos dar um start aqui. Start. Para poder iniciar os serviços. Iniciando os serviços do app. Serviço da unidade app test inicializados. Vou verificar os serviços para ver se foram. Se subiu os serviços, tá? E voilá, tá lá os serviços rodando, tá? Cada um nas suas respectivas portas com IDs diferentes rodando da última vez, beleza? Ele sempre troca, tá? O PID é bem volátil. Beleza, pessoal? Bom, agora aqui no nosso script o que falta fazer, a gente já fez basicamente todo o processo, a gente viu que está funcionando, tá? Se eu quiser interromper um por um, tá? Aqui no if aqui eu posso fazer um novo menu, tá? Ou então eu posso fazer um novo parâmetro para passar o aplicativo que eu quero, tá? Que ele verifique. Eu posso passar aqui dentro da função ou eu já posso pré-definir aqui em cima, tá? Como uma variável chamada aplicativo recebe o $2, por exemplo, tá? Porque o 1 já está sendo ocupado aqui no OP, tá? Então, quando eu preciso de um segundo parâmetro, na linha de comando do terminal, eu preciso dizer, olha, tu vai ter o valor 2, tá? E o valor 2 aqui, como parâmetro, é o $2, porque o $1 já está reservado aqui no OPT, no OP, tá? E aí, trabalhar a dinâmica normal, tá? Para verificar como a gente fez até agora no gerenciamento, tá? A gente já está gerenciando, então, os serviços rodando lá, normalmente, tá? Tá tudo funcionando. Se o start e o stop funcionaram, o restart também vai funcionar porque é uma cópia do start, tá? Então, obviamente vai funcionar. Não precisei testar, tá? O ver serviços, a gente testou agora aqui e ele mostra exatamente os serviços que estão rodando no momento da aplicação que está rodando, beleza? Se eu tivesse aqui outras aplicações em Python rodando, ele também iria mostrar, tá? Aí surge a necessidade de saber o que vocês vão fazer, qual aplicação que vocês vão fazer, o que pretendem fazer, para que vão fazer, né? Para restaurante, para iFood, para barbearia, sei lá, para trabalhar com animal, né? Pet shop, prestação de serviço, alugação de servidor nativo, né? Criado por nós mesmos, self-hosting, enfim, tem várias aplicações aí, tá? Para cada uma dessas assim, a gente tem que saber planejar, projetar e saber o que vai ser, o que vai rolar, beleza? Por último, então, eu só vou implementar essa ajuda aqui. A ajuda aqui vai ser um pouco mais simples, tá? Mas vai servir para orientar o usuário novato a usar essa ferramenta que a gente acabou de criar aqui, tá? Do gerenciamento. Então aqui eu vou, deixa eu ver, tem outros aqui ou não? Ver serviços.
Não. Aqui eu vou criar uma função, tá? Vai se chamar outros. De outras coisas mesmo. Tá? É só um nome aleatório aí, só para chamar aqui dentro. Se nenhum comando for executado. Aqui em cima do case, eu vou estar criando então function outros, beleza? O nome da função, abre parênteses, fecha parênteses, espaço, abro chaves, e aqui eu fecho as chaves. Beleza, a primeira coisa, antes de tudo, tomo uma tabulação aqui só para deixar o código mais clean, e o primeiro comando aqui é justamente o clear, de limpar a tela, tá? Eu vou limpar a tela, e agora eu vou informar uma mensagem para o usuário que for executar o meu programa. Uma mensagem de, olha, é isso que está acontecendo aqui. Tá? E vai ser a seguinte mensagem. Primeiramente eu vou separar o meu conteúdo final lá do topo, quebrando linha. E eu vou apresentar, olha, comandos aceitos. Tá? Porque eu não vou saber que tipo de parâmetro eu tenho que enfiar ali, certo? E eu posso passar isso aqui para eles, ó. Comando aceitos. Abro parênteses, fecho parênteses. Dou um espacinho aqui e falo, ó, parâmetro start, tá? Parâmetro stop, parâmetro restart, parâmetro serviços, parâmetro serviços, tá? Fazendo isso, o usuário já vai conseguir saber do que se trata. Agora, se eu sou administrador do sistema, eu já posso adiantar então para os meus colegas, ser camarada, e depois que eu sair de férias, se eles forem gerenciar os processos que o cara está fazendo, eles precisam saber as portas que os aplicativos estão sendo executados. E eu já posso definir isso aqui. Tá? Eu não preciso dizer para eles, olha lá na linha tal do código tal, linha tal, vertical, horizontal. Tá? Sem isso, eu já posso definir aqui no comando. Tá certo? Com a seguinte frase: portas usadas. Tá? Portas usadas. Além disso, eu posso definir aqui que, olha, portas usadas da unidade, eu acho que, como é que era? Eu tinha botado lá, deixa eu ver. Ó, nome, underline, unidade. Nome, underline, unidade. Tá? Portas usadas da nome, underline, unidade. São 2 pontos. 5.000 e 5.001. Tá? Isso porque também pode ser necessário mexer com firewall para liberar a porta para as pessoas de fora, tá? Acessar, seja remotamente ou por serviços mesmo, cujo eu vou acessar lá o site tal, uma aplicação do site tal, mas aquele site internamente está rodando numa porta tal, e para mim poder acessar aquela porta que não existe no servidor nativo, né? Porque os serviços reconhecidos no servidor, no firewall, é de 1.000 para baixo, tá? Das portas 1.000 para baixo. Acima de 1.000 são portas desconhecidas. De 1.024 para cima são portas desconhecidas, ok? 5.000 e 5.001 são portas desconhecidas.
obviamente vai ter que ser liberado no firewall, para a pessoa de fora poder acessar o servidor lá onde o servidor estiver, tá? Então é importante essas informações. E aqui eu já informo isso. Tá certo, pessoal? Ó, dou um /N para pular uma linha ali. Além disso, eu posso aplicar um tempozinho com sleep 1, tá? Ou sleep 2 aqui. Tá? Posso ser camarada aqui, não. Se eu quiser fazer um negócio refresh aqui, eu boto um break e já quebra. O cara nem vê mais nada. Tá entendendo? Mas não. Vou colocar um tempo aqui maior. Tá? Sleep 3. Ou sleep 1 aqui e um tempo maior embaixo, tá? Sleep é um tempinho para esperar a informação. A informação termina depois de 3 segundos. E aí depois de 3 segundos ela cai por terra, beleza? Feito isso, então aí está o nosso menu de ajuda. A partir daqui, a gente consegue também, se a gente quiser, fazer um if dentro aqui, né? Configurar o que significa esse start. Tá? A gente consegue fazer N outras coisas dentro de cada função aqui. Tá? Depende do que vai rolar aí com vocês em algum momento na vida, né? Para aqueles que estão aqui no meio do servidor de serviços de app e coisa e tal, tá? De API e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então aqui eu vou salvar, Ctrl X, S, Enter, e eu vou executar novamente. App Serviços. App Serviços ele já me dá já a descrição dos serviços. Só que eu não sei o que significa essas coisas aqui. Certo? Eu não declarei o parâmetro help, mas se por acaso eu digitar qualquer outra coisa que não esteja sendo capturado como parâmetro, inclusive o comando em si, por extenso, tá? Se eu colocar aqui help, por exemplo, ele vai cair no outros, tá? Outros comandos. E nos outros comandos vai me dar essa informação. Tá certo? Simples, direto ao ponto. Ó, comandos aceitos. Start, stop, restart, serviços. Portas usadas do app test são 5000 e 5001. Tá? Isso aqui, para quem é administrador, tanto faz, tanto fez. Mas para o pessoal que vai trabalhar com equipe, fazer o próprio gerenciador, para fazer a equipe entender o sistema em si, de como funciona, né? Pô, é super válido, tá? Quando eu comecei numa tela preta no CentOS. A recente tinha lançado o CentOS 6. Tá, era eu, CentOS 6 e era isso. Não tinha ninguém que ensinasse, eu tive que pagar uma nota no curso numa instituição educacional aí, né? Eu fui pegando a manha, tá? Até conseguir entender mais ou menos como é que funcionava o Linux e aí, enfim, eu troquei o Windows pelo Linux, tá? E aí eu me tornei usuário do Linux, porque até então eu trabalho com administração de servidores e até então eu só conhecia a parte de administração de servidor, tá? Que é eu e a tela preta e deu. E o que tá rolando ali. Tá, agora ser usuário de Linux, eu já tô nessa já há mais de 15 anos e mesmo assim eu não sei tudo. Tá? Então tem bastante coisa. A gente nunca vai saber tudo na verdade, né? Tá certo, pessoal? E com isso então eu fecho aqui
essa sériezinha, tá? Já foi bastante tempo, mas com muita informação, completíssimo, ok? Tá? Que seja útil aí para quem estiver vendo. Espero que vocês tenham visto até o final. Caso contrário, vocês não vão entender o que significa as coisas. Não tem como entender, porque isso apenas é a ponta do iceberg do que se pode fazer aqui. Tá certo? Ainda tem muito mais configurações, mas o processo, a gerência dos processos de cada aplicação é assim que eu sugiro que vocês façam, porque fica melhor de gerenciar e também fica melhor do colega aí ao lado entender um pouco como é que funciona a situação. Beleza? Então, espero vocês aí no próximo vídeo, tá? A nossa série aqui acabou, né? Foi uma sériezinha aí de três vídeos. Tá, e agora no próximo vídeo vai ser provavelmente o 3D, beleza? Ou... vai ser o do 3D. Eu também tô tentando fazer lá, né? Eu tô fazendo aos poucos e implementando aos poucos. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Falou. E espero que tenha ajudado vocês aí, como sempre. E até mais. E valeu. Fui.